Paz seja com todos. Amém? Eu vou atrasar na multa. O pastor está pregando, chegou atrasado de olho. Multa. Paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, passagem mais conhecida. 2 Reis 4, do 12 em diante. Vamos ler, vamos lá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aos que estão na casa, nos acompanhando, que a paz do Senhor Jesus Cristo repousa sobre ti, sobre a tua família. E vamos ler a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 12 em diante. Então disse ao seu moço, a Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que te há de fazer por ti? Pergunta ele. Haverá alguma causa que fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ele disse a ela: eu habito no meio do meu povo. Significa, estou seguro, estou bem, não estou de nada. Então disse ele: o que há de fazer, pois, por ela? Você pode ver que ele está sendo incomodado, ele estava incomodado pelo Espírito. Deus estava direcionando ele. E aí fala assim: e Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no qual o tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. E ele tomou e o levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, para que volte. E ele disse: por que vais a ele hoje? Pergunta. E não é lua nova, nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então abarrou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quanto eu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, ou Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com o teu filho. E ela lhe disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para te retirar, e disse: porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste e de amargura, e o Senhor me encobriu. Segunda vez que Deus não revela, não mostra nada para ele. O Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Pelo poder do teu Espírito, guia-nos nesta palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, libera a tua palavra aos nossos corações, Senhor,
e toda interferência, Senhor, humana, satânica, toda interferência maligna, Senhor, no mundo físico e musical aqui, onde estiver chegando, Pai querido, Pai Santo, essa mensagem, toda interferência do diabo seja destruída agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos a cobertura do sangue do Cordeiro. Coloca os teus anjos aqui nas casas dos teus filhos, Pai. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E fala que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, mas deixa a Bíblia aberta. Momentos, amado, na vida, que Deus quer tirar de nós a religiosidade. Porque vir na casa de Deus, eu sempre falo, vir na casa de Deus é uma coisa, fazer aula de batismo, batizar, frequentar, até ter ministério é uma coisa. A pessoa acostuma, vem aqui no quarto, no domingo, e vai. Mas na hora que vem uma adversidade, nós sofremos, padecemos. Aqui mostra que essa mulher, ela conhecia Deus. Porque quando o Eliseu passava com o seu servo lá, ela chega e fala para o seu marido: olha, eu tenho observado esse homem que nós temos parado aqui, deixado ele lavar os pés, se alimentar e conseguir o caminho. Ele é um santo homem de Deus. Então ela teve esse discernimento, ele é um santo homem de Deus. Tanto que ela fala para o marido dela: olha, a próxima vez que ele vem aqui, vamos deixar tudo pronto, deixar um quarto pronto para ele. E fizeram um quarto, colocaram cama, cadeira, candeia, deixou tudo pronto, um quarto para ele. Então ela tinha um coração bom. Era uma mulher que temia Deus. E não eram pobres, eram muito ricos, eles eram muito bem de vida. Eles eram donos de tudo aquilo lá. Tinha muitos empregados, tinha animais, tinha sua plantação, eles tinham tudo aquilo lá. Então eles estavam muito bem de vida. E eles também fizeram um quarto muito bem equipado para o homem de Deus e para o seu auxiliar. Só que o homem de Deus, incomodado, um dia ele chega lá, se retira daquele quarto e ele está incomodado, mas Deus não mostra para ele o que é. E muitas vezes Deus não vai mostrar para o homem, para a mulher de Deus. Deus não vai mostrar. É porque é um tratar de Deus. O tratar de Deus é diferente. Ele age como Ele quer, não como nós pensamos ou queremos. É o tempo dele, do jeito dele. Ele é Deus, Ele é o Criador, nós somos servos. E essa mulher era uma família abençoada, família rica, família próspera, que tinha um amor na causa de Deus, que investiu no missionário Eliseu, fez tudo aquilo lá, o quarto, e de repente ele chama ela e fala: senhora, tem alguma coisa que possa fazer por ti? Porque ele está incomodado, o Espírito está mostrando para ele que tem alguma coisa para fazer. É uma obra grande, amado. Muitas vezes nós estamos pensando numa coisa e Deus tem uma grande obra na minha vida e na sua vida. Mas nós ficamos assim, sabe? Muitas vezes, amado, nós ficamos acomodados. Por quê? Ela já tinha um marido maravilhoso, uma fazenda maravilhosa, empregados bons, os animais estavam indo bem, a plantação está indo bem. Eles estão bem, investindo no missionário, está tudo maravilhoso. E acabamos incomodando em algo que nós queremos. Já não lutamos mais, não perseveramos mais. E ele chama ela e fala: tem alguma coisa que se faça para você? E ela podia falar: não, eu estou aqui, mas não tenho filho. E ela não falou. E ela falou: não, eu vivo bem no meio. Não precisa falar com o rei, com o chefe do exército, nada, eu estou bem. E Eliseu está incomodado que Deus falou assim: eu tenho uma obra nessa família, não trouxe você aqui à toa. Amado, Deus não trouxe você aqui, você não está assistindo à toa isso aqui, é porque Deus tem um propósito com a vida. E essa mulher, o Jazi andava por ali, foi comentando com os funcionários, ele descobriu. E falou assim: olha, ela não tem filhos. Ele falou: chama ela de novo. Amado, quando chamou ela de volta, ele falou assim: olha, o ano que vem, essa época, você vai abraçar um filho. O que ela fez? Ela falou assim: está querendo me agradar? Vamos colocar assim: está querendo me agradar porque eu recebi você várias vezes, agora fez um quarto, está querendo me agradar, senhor do rei, do chefe do exército, agora está querendo me agradar usando a palavra de Deus. Ela falou: homem de Deus, não minta. Né? Ele diz aqui: ó, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Está entendendo, amado? Às vezes está tão incomodado que já se acomodou naquela situação.
Está tanto tempo naquela situação que não vem, acostumou com aquela doença, acostumou com aquele problema de desemprego, acostumou com o negócio quebrado, acostumou com alguma coisa, problemas da família, acostumou. E já não tem mais aquela, sabe, vou clamar, mas não é para mim. Amado, o nosso Deus é Deus de milagre, Ele criou todas as coisas. Há uma bênção para você. Há bênçãos. Há um milagre na sua vida, há um milagre na sua casa, há um milagre no seu trabalho, na sua empresa. O que tiver fazer, há um milagre na sua faculdade, há um milagre. Mas a gente se acomoda porque eu venho aqui quarta, eu venho domingo, na outra igreja é terça, outra igreja é sexta, outra igreja não sei o quê, e outra igreja é 3 cultos, você quer 12, ela é 4, e eu costumo. Mas eu fico só, o louvor foi maravilhoso, a palavra foi boa, mas eu não tenho atitude. Então o que acontece? Deus vai permitir situações, amado, para que nós sejamos quebrados, para que você consiga, amado, você consiga encontrar a Deus, ver o sobrenatural dele. Precisa ter um encontro com Deus, precisa mudar, sairmos do comodismo. E aí, nós lembramos de Jó. Jó 42, se você, alguém abrir mais rápido, eu está já cheio. Posso fazer por só? Nós temos que lembrar lá. Jó fala assim, Jó 42, 2 primeiro. Bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado ou impedido. Certo? Se Deus um dia usou um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mensagem para falar com você, e houve uma promessa liberada, fica firme, meu amado. Abraça ela, entendeu? A palavra de Deus está aqui, ó. Bem sei eu que tu podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido ou frustrado. O 5 fala assim: como ouvir dos meus ouvidos? Ouvi, mas agora me veem os teus olhos, porque ele teve encontro com Deus, ele precisou ser tratado, porque falaram para ele, ele andava íntegro, perfeito, e Deus fala isso para o próprio Satanás. Você disse, meu servo Jó? Então Deus tira nós da situação, amado, porque Jó também tinha um problema, ele fala assim, ó, o que eu mais temia me aconteceu. Então Deus vai tratar comigo, com você. Mas a Bíblia fala, amado, que a palavra de Deus que é liberada, Jeremias 1,12, é Jeremias 1,12, né? Isso, eu velo pela minha palavra. Aqui, fala assim, e concebeu, o 17, 4, 17, e concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado. Porque se o homem de Deus de verdade falou, a mulher de Deus de verdade falou, a palavra de Deus, amado, que veio através do homem, não é do homem, a palavra que veio de Deus, ela foi liberada para a tua vida, ela vai se cumprir. Mas pastor, se cumpriu, e aí vem um menino, ele cresce, está com 4, 5 anos, não sei, 6 anos, para poder carregar, deve estar nessa faixa de idade, provavelmente. E ele tem uma dor de cabeça, ele tem uma dor de cabeça, o pai foi lá ver o trabalho, os secadores, e ele reclama, o pai manda um rapaz levar de volta, e ele fica até o meio-dia no colo dela. E acontece o quê? E aconteceu, igreja? Morreu. Mas Deus não foi Deus que deu para Eliseu falar isso? Eliseu nem estava sabendo, mas Deus estava tratando. E Deus falou para Eliseu, ela vai ter um filho. E ela abraçou o filho, e veio a bênção. Salmo 91, 6. Vai ler lá o Salmo 91. Estou tirando as coisas aqui, tá? Vai cair aqui. Salmo 91, 6 fala assim: nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola é o quê? Há uma caça de demônio. E foi feito um estudo no Brasil há muitos anos atrás. Eu participei de um encontro e eles contaram isso aí. A polícia rodoviária fala que do meio-dia às 3 horas é a hora que mais acontece morte, acidentes. É uma caça de demônio, uma monarquia demoníaca que assola ao meio-dia. Segundo eles falam, a pesquisa do meio-dia às 3 horas da tarde, acontece muito acidente e muita morte. Coisas esquisitas acontecem. Então, amado, o que aconteceu? Mas também João 10 fala assim, que o diabo veio o quê? Matar, roubar e destruir o teu sonho, aquilo que Deus liberou. Mas você tem que ter, amado, então como que eu vou vencer no meio de uma tempestade? É a sua postura no meio da tempestade que vai mostrar se você vai vencer ou não. Porque nós vemos que há uma batalha. Eu
Aqui o Salmo 91 mostra que é uma batalha. É uma casa demônica, só ao meio-dia. O diabo vai matar, roubar e destruir. Nós sabemos que há ataques, setas, momentos que nós não entendemos o que está acontecendo. Essa mulher ficou feliz, nasceu a sua criança 1 ano, 2 anos, 3 anos, e festa para todo mundo. Todos ficou sabendo que aquela mulher, que era considerada maldita, porque eles falavam que era por causa do pecado, muitas coisas que eles falavam naquela época. Aquela mulher agora era conhecida por todo mundo. Ela tinha um herdeiro, porque ela tinha toda aquela terra, toda aquela região, não tinha para quem deixar. Ia ficar com alguns desempregados. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa mulher agora, ela tem um herdeiro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aniversário, e festa, e alegria naquela casa. O semblante deles melhoraram, o ambiente era bom, ficou melhor ainda, porque era uma criança levou aquela casa. Aquela que era estéril mais. Assim foi com todas as mulheres no Velho Testamento. Tem Ana, tem Raquel, tem um monte de mulheres que foi, e aconteceu Isabel, que o pastor pregou aqui domingo. Era estéril várias, e aconteceu um milagre, porque nosso Deus é Deus de milagres. E o Satanás, às vezes, amado, você está naquela bênção, e você estava na igreja, e você veio para a igreja, se converteu, está ali, e recebeu uma palavra, e talvez você abriu um negócio, você recebeu uma palavra, entrou na faculdade, você recebeu uma palavra de ministério, você recebeu uma palavra disso, recebeu uma palavra daqui, e de repente, amado, você está indo, caminhando, 1 ano, 2 anos, indo tudo bem, e de repente parece que alguém veio, chutou, passou uma rasteira, passou um trator em cima, e faliu, acabou, tive que trancar a faculdade, fechou a firma. Nessa pandemia, quantos crentes estão murmurando, amado? Porque estão perdendo emprego, querem fechar os seus negócios. Amado, se foi Deus que deu, pode ter certeza que Deus ressuscita os seus homens. Nós temos que aprender agora, amado, a hora de Deus está tratando com a igreja. Parar de ser natural e entrar no sobrenatural dele. É isso que ele está nos chamando aqui. Para entrar no sobrenatural dele, você tem que crer contra a circunstância. Nós precisamos mudar. Nós acostumamos a frequentar a igreja e ficamos religiosos. Olha só o que acontece. O menino morre, né? E ela fez uma coisa, uma atitude que ela faz aqui no 21. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta sobre si, não deixou ninguém ver. Sabe por quê? Ia começar as lamentações, os choros, ia começar a fazer o velório, ia começar a fazer aquilo. Ela falou, não. Ela pegou o menino que não estivesse dormindo, subiu lá no quarto do homem de Deus, colocou na cama dele. Olha o que levantou. Deixa lá. Não, meu? Não. Então vai em paz, não tem essa cabeça. Não, puxa a bênção de Deus. Aí, você quer o meu. Aí, o que acontece? Ela fecha a porta. E ao fechar a porta, a Bíblia fala que ela não está bem. Ela está triste, é seu filho. Ela ficou 9 meses, carregou ele 9 meses, viu aquela criança crescer e tal, e agora vem Satanás roubar tudo. Amado, por que nós não tomamos atitude? Por que nós entregamos de bandeja? Temos que tomar algumas atitudes na nossa vida. Não pode chegar assim, é assim mesmo. Não é assim não, porque a palavra foi saindo do trono de Deus, através do homem de Deus, da mulher de Deus, falou assim, vai acontecer isso, vai acontecer isso com você, e foi liberada uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, qualquer área que for, você tomou, recebeu uma palavra. Então não deixa, amado. Morreu, mas não. Morreu. Morreu, pastor. Você tem um Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de maravilha. Ele criou todas as coisas. Há alguma coisa impossível para Deus? Não. Então nós temos que entrar no sobrenatural de Deus, amado. O que essa mulher fez? Ela coloca o menino lá e chamou o seu marido e disse, manda aqui um moço e uma jumenta, para que corra o homem de Deus, para que eu volte. Quer dizer, eu vou e já volto. Disse ele, por que vai hoje? Ele pergunta. Não é lua nova, não é sábado, está vendo? É religiosidade. Você viu que é religiosidade? Não é. Espera até a lua nova, o sábado. Se ela falar assim, é o filho da mãe. Deixa lá, congela ele. Vida oculta leva ele congelado. Tem gente assim, amado. Mas deixa. Ô amado, é atitude, amado. É atitude. Se você não tomar atitude, não vai mudança. Não vai. A única coisa que caiu do céu foi Satanás, foi o demônio. Não caiu do céu, vem a bênção de Deus sobre mim e sobre você.
Sabe, nós temos que tomar atitude perante a circunstância. Está falando, olha, é Covid, e esse ano já foi, e fechou firma, e hoje fechou mais uma, e hoje foi 700 lá no Paraná, 719 mandado embora na Renault. Acho que é Renault. E não sei quem, e fecha aqui, fecha ali, isso é notícia ruim, morte, fecha aqui, fecha ali, não pode abrir e tal. E é uma bagunça, mano, e notícia ruim, e as pessoas estão com um espírito de medo. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Então nós temos que ler a palavra e praticar a palavra, porque o nosso Deus fez e continua fazendo milagre. Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Então vamos ter, amado, no meio da tempestade, onde que Deus fez mais milagre? No deserto. Quando Deus mandou eles entrar no barco, vocês vão passar para lá de lá, Jesus foi orar, mas eles chegaram no meio e o vento era contrário, tudo contrário. Mas eu falo para vocês, eles ficaram lá? Não. Quando a tempestade levantou e ele estava dormindo no barco, perdeu-se tudo? Não. Por quê? Eis que estou convosco todos os dias de consumação do século. Ou você crê, ou você vai ser derrotado, meu filho. É a atitude, ela teve atitude. Coloca o menino no quarto, ninguém ficou sabendo. Chama o marido, ele faz isso, faz aquilo. Ele veio e ele aplicou o que ele sabia. Mas não é sábio, não é nobre, é costume, não é? Sai da mesmice e entra no sobrenatural de Deus. Você está convidando a igreja. Entra no sobrenatural de Deus, começa a crer, porque a Bíblia diz, Romanos 4, acho que 17, 18, Romanos fala que, deixa eu até abrir lá, eu sempre falo isso aqui, não leio, hoje eu vou ler. Cadê o Romanos? Fugiu o Romanos da Bíblia? Não, está aqui. Romanos 7, Romanos 4, cadê? 17, vou começar por 17, 4, 17. Como está escrito? Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos, chama as coisas que não são como já se fossem, o qual em esperança, como de Abraão, creu contra a esperança, que ele seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Então, olha só, Abraão com 100 anos e Sara com 90. Então não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, 99. E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque ele não estava firmado naquilo que ele estava vendo no seu corpo já e no corpo dela, mas ele sabia que aquele que criou os céus e a terra era o Deus impossível. O Isaac veio porque ele creu contra a circunstância, ele não ficou olhando para o seu corpo, ele ficou firmado na palavra. Se firme na palavra, verás a glória de Deus. Aleluia. Nós temos que mudar, mano. Nós somos muito religiosos, adoramos e temos que adorar, mas adorar em espírito e verdade. Quanto tempo você não fala línguas? Nem procura o batismo do Espírito Santo? Eu vou na igreja, fiz aula, eu batizei, eu dou meu dízimo, minha oferta de missões, tá bom, eu estou salvo. Amado, Jesus vai voltar. Só Deus sabe, né? Quem vai subir. Cuidado. E os mortos serão vomitados. Quantas pessoas eram para estar na igreja, às vezes começou o culto hoje? Mas se a pessoa vai trabalhar, vai no mercado, vai na farmácia, vai na esquina, por que não pode ir na igreja? É a minha pergunta. Isso me incomoda. As pessoas que têm um problema, nós sabemos, já foi avisado que não vim. Certa idade, problemas de saúde, crônico. Mas muitas pessoas podiam estar aqui nas outras igrejas. Por que não vão? Sabe por quê? Há uma batalha espiritual. Satanás está tentando desviar o nosso foco. E nesses dias, nós sabemos que muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Não tem atitude na hora, que é para mostrar a fé, a ousadia. Falta compromisso, gratidão. Quantas pessoas receberam cura no corpo, na alma, no espírito, bênçãos financeiras? Quantos Deus tirou da lamaçal do pecado, firmou sobre a rocha e mudou realmente a vida? E cadê o agradecimento? Cadê a adoração? Sabe, amado, precisamos mudar nossa maneira de andar como cristão.
Estou mandando como crente, tem que andar como cristão, Cristo menor. Porque crente qualquer um pode ser, até o diabo. Mas cristão é só aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Essa mulher vai, amado. Aí chega no 26 e fala assim. No 25 fala assim: partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus, ela de longe, disse a Geazi: seu moço, eis a sunamita. Ele achou estranho. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? 3 perguntas. E ela respondeu o quê? Pela segunda vez: vai bem. Mas ela estava bem? Então, amado, muitas vezes você tem que profetizar sobre a sua vida, porque Provérbios fala o quê? O poder da vida e da morte, tá? Muitas vezes eu pergunto: como que você está? Como está o seu trabalho? Ah, está uma porcaria. Como está a sua empresa? Ah, está uma desgraça. Aí depois você fala assim: pastor, ora para a desgraça. Você fala: ora para a minha empresa, fala: ora para a minha desgraça. Como que o pastor vai orar para a desgraça? Né? É que nem a mãe chega com criança: pastor, ora para essa criança, ela é uma peste, ora por ela. Aí você fala assim: Deus, abençoa essa peste. Não tem como, porque a mãe é a autoridade, falou que é uma peste. Eu estou falando isso porque já deu uma dor numa mãe, bem todo mundo. Eu sou meio atrapalhado, então aguenta comigo. A mulher falou: pastor, esse menina e falou é uma peste. Eu falei: irmã, então ora, senhora. Não, pastor, estou pedindo para o senhor orar, ungir ele. Eu falei: irmã, nem que eu coloque óleo diesel, gasolina, hoje por isso, se quiser, não vai resolver. A senhora decretou, a sua mãe, a senhora é mãe, a autoridade, só falou que ele é uma peste, falou isso, falou isso. Eu falei: então só peço perdão a Deus, retira essa palavra, depois volta aqui que a gente vai orar. Por quê? Vou orar para quê? Para a peste? Profetiza sobre ele, profetiza sobre o teu marido, profetiza sobre a tua filha, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu emprego, sobre a tua faculdade. Profetiza. O que essa mulher viu? O filho morto. A bênção dela sumiu, foi tirada dela, e Satanás dando gargalhada, e a cabeça dela um monte. O marido não entendendo, ela também não entendendo nada, mas uma batalha estava. Mas o que ela fez? O homem de Deus estava na minha casa, e foi da boca dele que saiu. Essa é a palavra de Deus. Eu tive um filho, eu vi um milagre, manifestou em mim, eu não podia ter antes. Você não podia ter antes, Deus liberou, você pegou o milagre. Aconteceu um milagre na tua vida. Quem podia tirar você da maçã do pecado? O primeiro milagre foi a salvação na tua vida. Aleluia. Fica só pensando em bênção. O primeiro milagre foi tirar eu e você, que eram 2 pragas, e Deus teve misericórdia de mim e você. A graça se manifestou em nós. Alguém dobrou o joelho, orou e chorou por nossa alma, e a graça e a misericórdia de Deus veio e nos tirou do lamaçal do pecado. Hoje nós estamos aqui adorando, glorificando e exaltando, porque o principal nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas Ele tem prazer de te abençoar, Ele tem prazer de dar uma casa, tem prazer de abençoar os seus filhos. As promessas dele, que se ouvir e quiser, comerás melhor essa terra. Isaías 19. Deus tem prazer de te abençoar. Mas quando Deus nos abençoa, acontece um problema, uma tempestade, vem uma praga dessa, e nós começamos a amaldiçoar Deus todo mundo, viramos as costas para Deus. Quantas pessoas nesses 3, 4 meses aí já não lê, não ora mais? Quantos voltou para a velha vida? Tomar a cerveja dele? Quantos voltaram? Fica assim. Jesus volta, quero ver subir. Vai ficar com o meu na mão, né? Vai ficar com a Bíblia embaixo do sovaco, desodorante. A Bíblia no Salmo 91 lá em casa, está aberto o Salmo 91. E adianta, está o diabo lá. A Bíblia é aberta lá. Sem atitude, não serve para nada. Você pode pôr no quarto, da cama, se no guarda-roupa, no chuveiro, pode pôr na Bíblia se quiser. Isso aqui não é amuleto, isso aqui não é amuleto da sorte. Não. Isso aqui, quando você abre, sai o poder de Deus. Quando você abre isso aqui, sai salvação, sai cura do corpo, da alma, do espírito. O sobrenatural se manifesta. Porque quando você abre e você crê, você vê milagres. Essa mulher vai e vai tudo bem, vai bem. Chegando ela, pois ao homem de Deus no monte, pegou aos seus pés, o geado tenta tirar ela e falou: deixa. O homem de Deus falou: deixa, porque a sua alma está triste, de amargura. E o Senhor não me mostra nada, não. E o Senhor não mostrou nada para ele.
Como algumas vezes nós viemos aqui, em muitos lugares, Deus está lá. Mas Deus queria tratar, né? Tirar da religiosidade e mostrar o sobrenatural. Você que crê, amado. Porque nós não vivemos. O justo será pela fé, não pelo que nós vemos que pegamos. Nós temos que crer contra a circunstância. E ela disse: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Está vendo como ela estava? A cabeça dela não estava ligada, perturbação, amado. Mas em toda essa tribulação, essa perturbação, ela aguardou o menino, pegou e foi até o homem de Deus. Quantas pessoas saem para tudo quanto é lado? Não é, pastor? Sai para todo lado. Ele vai no monte, vai no barranco, entra no bueiro, vai na igreja ABCD, vai buscar. E só fala reclamando. Não, amado. É o lugar que Deus te colocou, é o lugar de santificar e servir a Deus. É ali que você tem que buscar. Chega até o homem de Deus, chega até a mulher de Deus e fala assim: ó, recebi uma palavra. E ó, quero que você ore, porque está decretada a morte. Ora comigo. E nós vamos ver, nós vamos orar aqui, que ligado aqui, você ligar no céu e vai ressuscitar. Você tem que ter contra a circunstância. Eu tive essa experiência com um homem ressuscitado na minha mão. Na cidade que eu estava, o homem ressuscitou na minha mão. Depois de 2 horas fazendo uma caixa de amarelo lá, para levar uma, que a polícia e a ambulância não tinha naquele momento para levar. E eu cheguei lá, não senti nada, né? Ele não falou nada. Eu só fui perguntar o nome dele, perguntei o nome dele. Fui perguntar o nome dele, onde e tal? Em nome de Jesus, levanta. O homem não levantou, ele deu um pulo ali pé na minha frente. Pergunta de todo mundo na minha casa nasceu. Ficou só eu, o meu filho na porta dando risada, a minha esposa e o menino. Porque o resto eu fui correndo na rua falando: eu dei um louco, o defunto em pé. Eu 30 pessoas do outro lado, grudado na parede, o defunto está de pé. Falei o plano da salvação para o homem, pôs no carro e foi para o médico. Daí, eu preciso sentir. Já viu que as pessoas falam assim: eu preciso sentir para batizar. Você precisa sentir um tapa na orelha. É o meu jeito, amado. Eu não gosto da minha pregação, pode dar batata não. Porque eu tenho que sentir o quê? Nós temos que crer e obedecer. Essa mulher, amado, está aqui numa aflição, uma problemática tão grande, o filho morto, e ela fica falando: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, o meu filho morreu, mas saiu da tua boca a palavra de Deus, e eu abracei, eu vi o milagre. Por que Satanás está querendo levar? Não está para levar. Porque a palavra, nós vemos lá em Jó 42:2, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então tem que ter o quê? Atitude. Ela chegou com a amargura da alma, ela contou, ela falou, ela expressou. E o homem de Deus manda o rapaz de lá: toca o cajado. Ele foi tocar e voltou lá o bordão, nada. Ela falou: eu não vou largar você, vai ter que ir comigo lá. E ele chega na casa, está escrito. Ele olha para lá, olha para cá, vem em cima do menino e tal. O menino aquece. Ele anda dentro da casa, volta. O menino espirra 7 vezes. Se fosse hoje, pronto, está com Covid. Interno desgravado em todo esse menino. Ele morreu, não, está tudo aí. Podia, eu recebi essa mensagem com uma pedaça, pregando para não tubar o coitado. Então, ele fala com o menino, fica em cima do menino outra vez, o menino espirra 7 vezes. Por que 7? Porque é o número da perfeição, é Deus agindo, mano. O que Deus liberou, o que Deus te deu, nem homem nem demônio vai tomar. O que você precisa é se posicionar. Deus falando: igreja se posiciona, igreja se determina, igreja se posiciona na minha presença, clama a mim e eu responder-te-ei. Nós temos que ter atitude, amado. Chama essa finalidade. Ela veio lá. Não, então assim, não tem glória, mas vai ter festa. Porque aonde Deus está, há milagres. E ela pegou seu menino, agradeceu e foi embora. Nenhum pai não ficou sabendo da morte do menino. Ninguém ficou sabendo da morte do menino. Sabe por quê? Porque ela só colocou no quarto e foi até o homem de Deus. Você precisa fazer isso. Para de falar, espalhar para todo mundo. Fique só na presença de Deus. Clame a Deus, venha com os pastores, fala com o homem de Deus, fala com a mulher de Deus. Ore e orando em nome de Jesus Cristo, amado. A unção despedaça o jugo, vai ver vitória. Satanás está querendo matar, roubar e destruir. E está conseguindo porque está faltando atitude. Mas não é culpa de Deus. É
essa mulher, a vida dela mudou. A vida dela mudou, como Diana. Quantas vezes foi no templo? Minha, subiram e desceram, e nada, e a outra zombando dela. O dia que ela foi na igreja e tomou a atitude, que o marido dela falou assim: eu não te sou melhor que tantos filhos, do que 10 filhos. Você não come, só chora, vem aqui, não adora, não faz nada. E aí, enquanto você está olhando para ela, não vai dar nada. E Penina só se engrandecendo. Quando ela entra no templo e toma uma atitude, o que ela fez? O que aconteceu com ela? Deus mudou a história dela. Ela cumpriu a promessa dela, teve um, e depois teve um cunhado, e acho que até o rapaz chegou lá e falou: o senhor olha de novo, aí tem que fechar aí, porque nasce toda hora um aqui, cada espirro aí. Então, ela teve um cunhado de filho depois. Está entendendo? Porque Deus é Deus de milagre, meu filho. Mas se nós não agirmos, o que Deus falou para Moisés? Diga a esse povo, marche. Nós temos que fazer o natural, marcha, porque o sobrenatural Deus faz, o Senhor dos Exércitos vai na frente dessa batalha, meu amado. Então não fica aceitando, amado, não fica aceitando qualquer coisa. Se nós tivermos que morrer hoje, nós vamos morrer hoje, amado. Mas se Deus quer que você vai viver 70 anos, 100 anos, você vai viver. Eu estou impressionado, as pessoas ficam lá batendo pau. Quantas pessoas, você já contou? Foi mais de 10 pessoas de 100 anos e mais de 100 anos que saíram, que passaram. Agora, esse dia teve mais de 2 reportagens. E pessoas de mais de 100 anos que entraram. E quando foi, o que ele pensou? Liga para o céu, já encomenda. Põe aquele vestidinho dela, daqui a pouco volta a ganhar lá de novo. Vou fazer 102. E a turma, eu não queria enterrar, eu já queria enterrar. Mas Deus não deu uma palavra, não. Eu conheci um homem fazer o culto no asilo. O homem estava com 104, 105 anos. O homem ia ficar bravo, porque ele ia sem óculos. Levaram no médico, não tinha nada. Nem diabetes, pressão alta, não tinha nada. Aí o médico falou assim: mas ele vai morrer. A moça falou: mas por que ele vai morrer se ele está bem? É porque chegou o tempo, o corpo dele não vai voltar, vai parar. E um dia, dormi, foram lá acordar ele de manhã, ele partiu para a glória. Mas você vê isso no culto lá, estava lá no culto. Ele falou: quando você chega aqui, eu me animo. Nós louvávamos junto, e escutava a palavra, sentava, conversava com ele. O senhor tem 100, eu cheguei mais tarde, o senhor tem 105 anos, né? Olha o documento aí. O homem ia sem óculos, amado. Eu queria dar uma tijolada nele. Mas é isso, amado, que Deus está falando para nós. Toma uma atitude, essa mulher toma uma atitude. O marido: vai tudo bem? Vai tudo bem. Estava bem, não. O homem de Deus: ó marido, você, seu filho, está tudo bem? Está tudo bem? Mas estava bem? Não. Profetiza, amado. Profetiza. Né? Pastor, eu acho que não tem jeito. Então fica assim. Porque o Deus que nós servimos, para Ele nada é impossível. Então, nesta noite, que Deus está falando, entra na minha presença, entra diante do trono da graça, com confiança. A fé que eu ouvi na palavra de Deus. A Bíblia está falando: conhecereis a verdade liberta. A verdade libertou essa mulher. O laço de morte estava sobre a casa dela. A casa dela estava sob luto. Havia uma caixa de demônio. Ela falou assim: morte, morte, morte. Imagina ela caminhando. Ela não saiu ali com o Gerrinho, ponto o papo dela, e foi até o profeta rapidinho. Foi uma caminhada. Você imagina o campo de batalha na mente? Aquele moço falou: você está indo? Você vai dizer, perguntando, não estou perguntando, você está indo? A cabeça dela é um balão de gato, mano. Mas ela falou: vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque essa palavra que saiu da boca do homem de Deus veio do Todo-Poderoso. E o que Deus me deu, não estou entendendo. Mas que Ele deu é permanente. Não é agora. Não vai roubar essa felicidade. Então o diabo não vai roubar a tua faculdade, o diabo não vai roubar a tua casa, teu casamento, teus filhos. O diabo não pode. Uma pastora chegou para mim e falou assim: eu estou assim, pasmado. Falei: o que aconteceu? O meu filho chegou para mim, falou: mas não quero ir mais na igreja, e eu quero conhecer o mundão. Quero aprontar, quero encontrar o mundão. Ela falou: tá bom, filho. O que você está fazendo? Não, eu vou para o meu quarto.
Ela pegou todas as bíblias que ela tinha, livro, e foi para o quarto, espalhou tudo em cima da cama assim, falou: Deus, eu gerei essa criança dentro da tua casa. Eu casei em santidade, gerei essa criança em santidade, consagrei essa criança, sou tua serva, essa casa serve ao Senhor. O diabo aqui não vai amarrar meu filho e levar comigo. Sabe o que é isso? Determinação, postura. E ela começou a orar, ela falou: só sai daqui com uma resposta. E começou a orar, e vai à tarde, e vai à noite, e ela foi orando. Daqui a pouco ela sentiu uma paz e saiu. No outro dia de manhã, ela estava saindo para fazer alguma coisa, acho que na igreja. O filho chegou e falou: mãe, pensando bem, eu vou continuar firme na igreja. Sabe por quê? Porque quando você dobra o seu joelho, ele responde. Quando você clama, ele libera a bênção. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amados, essa pandemia, nós sabemos muito notícia ruim, tanto de morte, que o Espírito Santo console cada casa, cada família em Sorocaba, em todo o Brasil, no mundo. O Espírito Santo de Deus console porque é um momento muito difícil. Mas eu estou falando você que passou por perda de emprego, teve que fechar a faculdade, teve que vender carro, teve que fazer isso, fazer alguma coisa, e coisas que foram promessas de Deus. Eu quero que aqui ou na sua casa onde você está, se apresente essa causa diante de Deus. Porque eu creio nessa palavra. O que o mundo está falando, o mundo está querendo passar para mim, o que a televisão está querendo passar para mim, eu só ouço, mas eu não guardo no meu coração. O que eu ouço e guardo no meu coração é a verdade que liberta. Então, em nome de Jesus, você toma uma postura. Mas pastor, meu comércio fechou, meu mercadinho fechou, minha loja fechou. Ah, pastor, eu estou passando isso, passando aquilo. Aquieta-te. Fala: vai tudo bem, porque eu sei que tenho crido, e eu sei que eu estou firmado na rocha. E esse Deus é Deus de milagre e Deus de maravilha. Ou você se posiciona, mano. Porque o diabo tem que falar na sua mente: ó, não tem mais jeito nenhum. E os profetas da desgraça, né? Pessoas que falam: vai falando, não sai, não cai nessa não. Fonte das águas vivas. Ele é a fonte das águas vivas. Nós não servimos um Deus de deserto. Nosso Deus é a fonte das águas vivas. No deserto você pode estar, mas é onde ele fez mais milagre e continua fazendo. Então, em nome de Jesus, se apresenta essa causa. Mas a sunamita foi até o homem de Deus. Enquanto não chegou lá, vai tudo bem. O homem de Deus já falou. Então você procura o seu pastor, você vem aqui na igreja, nós vamos orar. Você fala: pastor, há 10 anos, 15 anos, eu recebi uma palavra. E Deus me deu essa empresa, Deus me deu essa fábrica, Deus me deu esse negócio, Deus me deu esse emprego, Deus me deu essa faculdade, não sei o que, Deus me deu isso, Deus me deu esse casamento, o diabo vai bagunçar aqui. Você recebeu de Deus? Então não vai morrer ao cheiro das águas. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Salvador Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra liberada, ela não volta vazia. Porque os sinais seguirão os que creem, nós cremos. Por isso entramos diante de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu ao terceiro dia, ressuscitou e tem todo o poder do céu e da terra. Ele tem a chave da morte e do inferno. Por isso, Pai, nós cremos na vez que vamos vencer, porque vencemos, como está escrito no Apocalipse, pelo sangue de Jesus e a Sua palavra. Porque a Tua palavra liberada não volta vazia. Nós conhecemos a verdade liberta. Pai, este meu irmão, essa minha irmã aqui, aonde tiver, está colocando esta causa, Senhor. Como essa sunamita, Pai. E está falando: vai tudo bem. E Pai, é só desgraça, palavra daqui, palavra do vizinho, palavra do parente, palavra da televisão, desgraça, não tem jeito, o ano está assim, e vai acontecer isso. Pai, o diabo está querendo roubar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Pai, nesse mesmo versículo, está escrito, eu vim para dar vida e vida com abundância, e aqueles que creem em mim verão a glória de Deus, verão a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda essa casca de demônio prendendo esse homem, essa mulher, essa família, Senhor querido Pai Santo, todo esse espírito de falência, de derrota, Senhor querido Pai Santo, em
Libera os teus anjos aqui nessas casas. Que eles passem todos os demônios cativos agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, sobre essa casa, sobre aqui, nossas vidas, sobre essas casas. Aonde estão os teus filhos? Repouse. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebe todo o entendimento. Repouse sobre essa casa. Senhor, nós ministramos saúde. Abençoamos essa casa de casamento, os filhos. Abençoamos a faculdade, a empresa, trabalhos, negócios. Senhor, nós declaramos: ressuscita. Satanás colocou morte, o Senhor entra com vida agora, Senhor. Vida, vida, vida. Nós ministramos na autoridade do nome de Jesus Cristo a cura, o milagre, a vida, em nome de Jesus. Saúde, em nome de Jesus. Assim nós oramos, porque cremos, Pai. O que é ligado no céu. Milagres liberados, em nome de Jesus Cristo. Se nós oramos, te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, pastor. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Toda honra, toda glória. Graça e paz. Glória a Deus, estava posse dessa palavra. E tem atitude. Tem atitude. Em nome de Jesus. Que a bênção de Deus enriquece e não acrescentadores. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Domingo nós esperamos irmãos aqui para juntos nós glorificarmos o nome do Senhor. Quero acreditar que agora os cultos não teremos mais esses altos e baixos, né? Agora os cultos passarão a ser presenciais agora daqui para frente. E nós profetizamos isso. Nós tomamos posse da bênção do Senhor para a igreja dele, né? A minha oração é que a igreja do Senhor Jesus ela tenha entendido, né? Entendido, porque é preciso entender a voz de Deus. Existem dois fatos que ocorreram na Bíblia que nos dá a dimensão do que é ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que quando Deus falava com Moisés no monte, as pessoas que estavam no pé do monte, a nação, ela escutava trovões, relâmpagos, sonidos de trombeta, mas Deus estava falando com Moisés. A Bíblia fala que quando Deus, o Senhor, falou com Paulo, a Bíblia fala que muitas pessoas não entenderam o que estava acontecendo ali. Uns, na verdade, até ouviram alguma coisa, mas confundiram tudo. Então é imprescindível ouvirmos a voz de Deus. Amém? Bem? Glória a Deus. Domingo eu espero vocês aqui para termos um culto de adoração a esse Deus maravilhoso que tem sustentado as nossas vidas. Vamos fechar os olhos e orar. Pai eterno, quero te agradecer a Deus por essa noite. Agradecer pelos irmãos que estiveram conosco aqui, Senhor, na tua casa, para junto nós te adorarmos, e também pelos que nos assistem, aqueles que nos acompanham, Senhor. Muitos irmãos que não podem estar conosco devido, Senhor, à sua dificuldade, ó Pai, por fazer parte de um grupo de risco, Senhor. Que a tua bênção seja sobre esses nossos irmãos, exclusivamente sobre os nossos irmãos que não podem estar, Pai. Que a tua bênção seja sobre eles, ó Pai. Ó Deus, continua nos abençoar no decorrer desta semana, Pai amado, nos desafios que ainda teremos pela frente, nos dá sabedoria, graça, unção, ó Deus, para caminharmos, meu Deus amado, na tua presença, Senhor amado, e ó Deus, não desistimos do teu chamado, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Deus, leva-nos para o nosso lar agora, debaixo da tua graça, proteção. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.